Olá a todos, hoje estamos a apresentar o quarto episódio da quinta temporada do podcast Acerto com. Como convidado hoje temos o Tochas, que é a voz do podcast do BitTalk, onde é abordado literacia financeira. Além disso, tem outros projetos, como também o Angel Wine. Então, como primeira pergunta, eu queria agradecer primeiro por estar aqui presente hoje e queria que falasse um pouco do seu percurso até hoje. Então, nasci. Não, da sua infância até onde chegou hoje. Portanto, eu comecei como empreendedor. Portanto, comecei a trabalhar numa startup, numa empresa que estava a começar a ajudar a empresa a crescer, criar um produto hardware que nós tínhamos na altura, tinha acoplado um software. Por estar a trabalhar nessa empresa, acabei por ir viver para a China. Estávamos a produzir hardware produtos na China. Foi uma experiência espetacular, conhecer todo aquele mundo, aquele país, mundo. Mas no início não foi assim impactante por ser diferente? Pois. Imagina chegar, eu lembro-me a primeira vez que fui para Shenzhen e estava no táxi e para o hotel e olhava para os prédios e prédios gigantescos. Estás numa cidade que tem 25 milhões de habitantes. Sais de um país que tem 10 milhões e entras numa cidade que tem 25. É sem dúvida impactante. O idioma é uma barreira na China, portanto as pessoas têm alguma dificuldade em falar inglês, nem toda a gente fala inglês, portanto tens que te safar com tradutores no telemóvel. A cultura é completamente diferente, a forma de pensar é diferente, a forma de comunicar é diferente, a comida é completamente diferente, portanto é tudo bastante diferente, não é? Mas não deixam de ser pessoas, e as pessoas têm mais ou menos as mesmas motivações, querem conhecer novas pessoas, querem crescer os seus negócios, e portanto nessa parte conseguimos ter uma ligação, e é lá por uma questão de negócios, e portanto a empresa, a fábrica que me estava a produzir, também queria produzir um bom produto, então eu fui lá para os ajudar a conseguirmos fazer um produto bom. Era um produto inovador, um produto diferente, que não existia no mercado, era preciso estar próximo da fábrica para saber todos os detalhes. Pronto, e fui para lá, cumpri a minha missão, conseguimos produzir o produto agora está no mercado, a empresa ainda hoje em dia existe e vende bem, funciona bem. Estamos em toda a Europa, estamos nos Estados Unidos, estamos em vários países. Eu senti um bocado que a minha missão já tinha sido cumprida ali naquela empresa e migrei então para o grupo Alicipay, que era o primeiro investidor dessa empresa. Foi nessa altura que me juntei ao Alicipay, que estava mesmo a começar, na altura tínhamos uma mão cheia de empresas, talvez 5, 6. E tínhamos uma estratégia muito nossa, que era: nós não somos um fundo de investimento, portanto não ganhamos dinheiro de terceiros, nós investimos o dinheiro que nós geramos dentro das nossas empresas. Portanto, temos empresas que têm lucro no final do ano, agarramos nesse lucro e reinvestimos em mais empresas para dar lucro, chamamos dos negócios, investimos também em startups, investimos também na área do Web3, e investimos também em projetos que nós gostamos de fazer, como é a Angel's Way, que tu falaste, como é as aldeias na Serra da Lausanne, portanto várias empresas que nós queremos criar, como o BitTalk, portanto, projetos que nos apaixonam e que nos permitem continuar a fazer aquilo que nós gostamos de fazer, que é trabalhar com empreendedores, trabalhar com inovação, trabalhar com tecnologia, com a vanguarda da evolução tecnológica humana e fazer coisas que mudam o mundo e que têm impacto nas pessoas. Por falar no seu podcast, qual foi o intuito que o fez criar? O objetivo do podcast era para inspirar os empreendedores a criar empresas mais adaptadas ao nosso ecossistema. O que é que acontece? Normalmente quando vamos à internet, vamos ouvir podcasts, vem logo os podcasts americanos. Os podcasts americanos, muito bons, com pessoas espetaculares, mas eles falam de uma realidade de lá. Não é? Uma realidade onde uma empresa levantar 2 ou 3 milhões uma primeira ronda é algo que acontece. Não é? Aqui não acontece. E portanto as pessoas, os empreendedores, vinham às vezes ter connosco com ideias erradas do que era o ecossistema, porque estavam a pensar que era igual aos Estados Unidos. Então nós queríamos dar um bocadinho, isto é que se chama BitTalk, negócios à portuguesa, não é? É um bocado a lógica de dizer, isto é como nós vemos os negócios em Portugal, é como o ecossistema funciona. E por isso convidamos empreendedores, convidamos investidores, convidamos pessoas de grandes empresas, para virem falar sobre o que é a experiência deles em Portugal. Para as pessoas se inspirarem com experiências de Portugal. E com isso conseguirem criar melhores empresas e terem uma melhor vida. Obviamente, para nós também tem um posicionamento estratégico, porque nós investimos numa fase muito inicial das empresas. Nós somos os primeiros investidores, no chamado pre-seed. E as ideias, essas ideias estão na cabeça das pessoas. Isso não é um arriscado? É o mais arriscado. Pois é isso. Mas é o mais fun, pelo menos para nós. Explico-te um bocadinho porquê. Como nós investimos muito cedo, significa que as ideias estão nas cabeças das pessoas. Eu não consigo encontrar as pessoas na rua, porque a ideia está lá dentro. Quando uma empresa já está estabelecida, tu consegues encontrar notícias, o site da empresa, portanto já há coisas. Já mais facilmente tu consegues ir atrás das empresas. No nosso caso, nós temos que atraí-las. Portanto, o podcast é também uma forma de nós mostrarmos quem é que nós somos, em que é que nós acreditamos, quais são os nossos valores. Para as pessoas pensarem, pá, eu tenho uma empresa, os gajos
investem cedo, não falta. Ok. O meu objetivo é que as pessoas conheçam quem é o Tocha, quem é o José Serra, quem é o Luís Coelho, tenho fit com eles, então eu vou contactá-los. Portanto, quando tu tens rondas de investimento, imagina, as startups funcionam desde o pre-seed, seed, Series A, etc. Para cada fase de investimento, tu tens investidores diferentes. Um investidor de Series A não tem nada a ver com um investidor que na nossa fase. O investidor de Series A quer olhar para métricas financeiras. Quanto é que estás a vender? Qual é o teu custo de aquisição do utilizador? Quais são as tuas margens? Né? Quer perceber números. O investidor para si, os números não sabem nada, não existem números. Nem a empresa. Sim, exato. Né? Portanto, a pessoa está a investir em cima de tudo nas pessoas, na ideia, na capacidade de execução. Né? E acreditar que a pessoa realmente consegue fazer aquilo. Muitas vezes a ideia ainda vai sofrer muitas alterações, até eventualmente chegar a uma série A. Portanto, essa é a fase em que nós gostamos de atuar. É a fase em que nós podemos realmente sentar-nos com os empreendedores e pensar, o teu produto é ok, como é que a gente pode vender isto? Quem é que são as pessoas interessadas? Então, se o modelo de negócio fosse assim, não assado. Essa é a parte que nos dá gozo. É onde há mais risco, sem dúvida. Mas também, repara, nós não somos um fundo de investimento grande, não temos 50, 100 milhões para estar a investir em startups. Nós ganhamos o dinheiro com as empresas que temos. Portanto, os nossos tickets de investimento são mais baixos. Para nós termos relevância na vida de uma empresa, nós temos que entrar cedo. Numa altura em que nós conseguimos pedir uma equity que faça sentido para nós, para estarmos envolvidos na empresa. Se eu for investir os meus 50 ou 100 mil euros numa série A, numa ronda de não sei quantos milhões, com uma avaliação de milhões, eu acabo com 0,01% de equity. Sim, sim. Deixe de ser relevante. Não é que não posso falar com o empreendedor na mesma, mas não tens a mesma relevância. E nós queremos ter relevância, queremos ajudar, queremos trazer a nossa rede, não só a nossa experiência, mas também toda a comunidade da Licipoi, todas as empresas que têm experiência e entre ajudam-se a encontrar novas soluções para os desafios que têm. Por isso nós queremos estar cedo. Mas o risco é máximo. Pois é, isso, o risco é enorme. Mas também, se calhar, não é, digamos que o erro pode ser muito grande, mas depois também, como você tinha dito, depois também o ganho pode ser muito maior, ou não? Mais ou menos, porque podemos ainda falar um bocadinho sobre as rondas. O que acontece nas startups é que existe esta sequência de rondas. Portanto, a vida de uma startup é levantar a primeira ronda de investimento, atingir determinadas métricas, levantar a seguir a próxima ronda de investimento, seed, a seguir a ter o dinheiro de seed, tem que atingir as métricas de uma série A para conseguir levantar a próxima ronda. Sempre que um novo investidor entra, ele é que dita as regras. Normalmente existe uma coisa que se chama preferred shares, que significa que eles vão ser os primeiros a receber. Okay. Portanto, nós que entramos no início passamos a ser os últimos da fila. E sempre que entra um investidor, nós também diluímos. Portanto, se nós começamos com 10%, depois entra outro investidor por 10%, nós passamos para 9%. Depois entra outro, passamos para 8% e qualquer coisa. Portanto, vamos sempre diluindo. Portanto, respondendo à tua questão, sim, se nós acertarmos no próximo Facebook, o retorno é interessante, porque nós pusemos é baixo, e se a empresa não levantou demasiado capital e não diluiu demasiado, se calhar ainda temos uma equity interessante para o investimento que fizemos, mas também o risco é tão alto que a maior parte das empresas falham, não é? Pois. Portanto, nós temos que ter a sorte de acertar na empresa certa. Temos a vantagem de posicionamento, por não sermos um fundo VC, que nós não temos um limite de tempo. Nós não temos, o fundo normalmente investe durante 10 anos. Durante 10 anos, o fundo tem um tempo de vida de 10 anos, investe durante 4 ou 5 e depois estão os restantes 4 ou 5 a tentar desinvestir, que é para retornar o dinheiro aos seus investidores. Sim. Nós, quando não temos investidores, o tempo que nós temos que ficar nas empresas é infinito. Okay. Nós jogamos o jogo infinito, nós podemos ficar lá 100 anos. Um empreendedor pergunta, mas quando é que vocês querem sair? E eu, posso nunca sair, posso ficar lá para sempre. Não sou um fundo. E também podemos tornar isto, deixar de ser uma startup e tornar isto um negócio. Esquecer as rondas de investimento, crescer com vendas, ter lucro. Tornar isto uma empresa em vez de uma startup, um negócio. Temos assim uma abordagem diferente, que nos permite ser mais flexíveis e ter resultados que são uma mistura do que seria no mundo VC versus do que seria no mundo private equity, corporate normal. Mas se formos para números de VC, nós temos números bastante interessantes, se fôssemos um fundo. Por enquanto as coisas têm funcionado. Isso é bom, isso é bom. Então, há pouco falou do seu projeto do Angel. Poderia falar um pouco mais como funciona e em que consiste? Então, agarrando nisto, estávamos a falar das rondas. A Angels Way quer atuar na fase de pre-seed, que é a fase que nós temos experiência. Não é? Portanto, nós queremos também trazer esse valor para a comunidade da Angels Way. A Angels Way é um fundo de investimento, regulado pela CNV, onde os investidores, para investirem no fundo, não precisam de tickets muito altos como normalmente precisam. Portanto, um fundo normalmente precisa de 100 mil euros, 150 mil euros para entrar num fundo de venture capital. O nosso fundo começa com 1.200 euros, portanto, acessível à maior parte das pessoas. Para quê? Porque nós queremos ter ali uma comunidade
juntar cerca de 600 pessoas, com um total de 1,2 milhões de euros, à volta de 2.400 euros por pessoa. E o objetivo é juntar esse dinheiro todo num bolo e depois todas as pessoas que investiram no fundo participarem ativamente nas operações do fundo. O que é que são as operações do fundo? Identificar potenciais investimentos, portanto, encontrar startups que seja interessante investir, tomar a decisão de investir ou não nessas startups, isso é tudo tomado em grupo, todos juntos, depois acompanhar as empresas e vender. Portanto, nós queremos fazer estes quatro pilares com a comunidade, não ter alguém que está a gerir o fundo e as pessoas que puseram lá dinheiro estão só à espera de ver o que aconteceu. Sim. Ativamente participam, podes trazer empresas, votas nas empresas, analisas os pitch decks, dás a tua opinião, acho que isto tem um grande risco, isto acho que há uma grande oportunidade, ajudas as empresas a crescer, vamos ligar a uma pessoa que eu conheço, vocês deviam falar com esta pessoa, portanto ajudas as empresas e todas as 600 pessoas estão a participar ativamente. Mas isso não é complicado, pois a nível da organização? Claro que é um desafio. Pois. Mas nós acho que encontramos a solução, portanto quem tiver curiosidade o site é angelsway.pt e lá no footer temos um pequeno link que diz Wiki, é a nossa Wiki, em que explica todas as regras ao mais infinito detalhe. Como é que nós nos organizamos? Todas as pessoas votam, mas quem não votar está-se a abster, está a delegar o voto a outras pessoas. Portanto, essa à partida, quem não quiser votar, de vez em quando podem acontecer coisas, não quer votar, não vota. Depois, para acompanhar as empresas, nós criamos grupos de acompanhamento. As pessoas se candidatam a fazer parte de uma equipa de suporte e, portanto, o fundador não vai ter que lidar com 600 pessoas. Pois. O fundador vai lidar com uma equipa, que são à volta de 5 pessoas, são as pessoas que conhecem a realidade dele e, quando ele precisa de alguma coisa, são essas pessoas que são responsáveis por ir à comunidade da Angels Way encontrar as pessoas certas para ajudar a resolver esses problemas. Estou a perceber, sim. Criámos uma plataforma digital e tudo isto é feito numa plataforma. Portanto, nem sequer precisas de ir agora. No telemóvel, deixa lá ver aqui as últimas empresas que entraram. Esta é interessante, vou votar assim. Esta não. Podes falar com as pessoas, podes discutir. Acima de tudo, nós queremos criar uma comunidade de valor, que as pessoas se conheçam, que criem network, que nasçam novas empresas. Porque a Angels não tem nada a ver com isso, mas é só pessoas que se conheceram. Essa é a nossa primeira. Normalmente, por exemplo, as pessoas que entram são vivem apenas em Portugal ou também já aconteceu entrar alguém de fora? Para entrar neste fundo, tu tens que ter a chave móvel digital. Portanto, a chave móvel digital, que é um instrumento nosso, do nosso governo, portanto, há portugueses fora de Portugal que têm chave móvel digital que podem entrar. Se fores uma pessoa que não tem chave móvel digital, nem sequer podes entrar. Porque lá está, como são muitas pessoas, nós temos que organizar os processos para serem mais rápidos, eficientes e ágeis. E, portanto, as pessoas têm que assinar de forma remota, de forma digital. Portanto, tens que ter chave móvel digital. O único requirement é chave móvel digital e seres uma pessoa. Portanto, não uma empresa. Ok, faz sentido. E agora, voltando à parte das startups e também inteligência artificial, como é que o Tochas acha que a inteligência artificial vai trazer oportunidades e em que áreas para os jovens? Tantas oportunidades espetaculares. Ok. A inteligência artificial está num nível revolucionário, tal como tivemos outras revoluções na nossa sociedade. Seja a invenção da eletricidade, seja a invenção da internet. E todas essas revoluções mudam o status quo da forma como está organizado o nosso tecido empresarial. Isso significa que, quando apareceu a internet, apareceu uma data de empresas que foram revolucionar empresas que já existiam. Essas empresas que aparecem, normalmente ligadas muitas a startups, são pessoas que querem questionar o status quo. Dizer, não, isto não se deve fazer já assim. Graças a esta tecnologia, nós agora vamos fazer isto de outra forma. As empresas novas são muito ágeis. As empresas já estão estabelecidas no mercado, são tipo o Titanic. Quando vê o iceberg, né, para virar o barco, aquilo demora muito tempo. E por isso tem dificuldade em adaptar-se a novas tecnologias. Tem dificuldade em adaptar novas coisas. Grandes empresas pré-internet não conseguiram adaptar a internet e eventualmente fecharam e outras substituíram. O que vai acontecer com a inteligência artificial é exatamente a mesma coisa. Que é, as empresas que não começaram a utilizar a inteligência artificial e não se conseguirem adaptar, e já sabemos que as grandes têm muita dificuldade a fazer, vão ser substituídas pelas outras novas. E o que é interessante nestas revoluções é que quem é que arrisca? Quem é que tem a coragem de arriscar? Normalmente são as pessoas que sentem que têm menos a perder. Não é? Se tu já tens uma vida estabelecida, tens filhos, tens casa, tens de pagar o carro ao banco, tens de pagar uma data de coisas, tu sentes com menos apetite de risco para te, à maluca lançaste para criar uma empresa nova. Queres mais aquele trabalho mais seguro que te dá aquele dinheiro que tu precisas. E portanto tens mais dificuldade em arriscar. Os jovens são normalmente os que têm mais capacidade de arriscar. Não é? Estão a começar a sua vida, não têm muitas contas para pagar, portanto
essas são as pessoas que podem começar novas indústrias, começar novas empresas que vão ser aquelas que vão substituir as antigas. E não é na inteligência artificial exatamente isso que vai acontecer. Adiciona a isto uma coisa muito interessante, que normalmente é o que acontece nas revoluções, é que aquilo que acontecia antes deixa de ser relevante depois da revolução. Ou seja, imagina, no tempo da internet era muito relevante as páginas amarelas. Ter um livrinho onde estavam todas as moradas. A partir do momento em que nós digitalizámos as páginas amarelas e passámos para a internet, abriram-se outras possibilidades. Tu agora não vais às páginas amarelas, vais ao Google Maps. Claro, é mais fácil. O Google Maps diz não só as informações sobre o negócio, como a localização, onde é que está, quanto tempo é que tu demoras a chegar lá, tem links para o site, tem imagens, tem fotos, tem comentários, tem reviews. Ou seja, mudou a lógica de ver uma folha na página amarela. E portanto é preciso ter capacidade para imaginar o que é que vai ser esse mundo. Para nós hoje é óbvio. Nós olhamos para o Google Maps e dizemos isto é óbvio. Mas antes de existir o Google Maps não era nada óbvio. E houve alguém que disse, olha, vamos fazer mapas, os mapas vão ser interativos. E as pessoas vão carregar nos sítios e vai aparecer informação. E eu garanto que a maior parte das pessoas com quem eles falavam diziam, vocês são mas é malucos. Isso nunca vai acontecer. E isto, era estranho. Que era estranho, era diferente. E portanto a base da inovação normalmente parte daí, que é um empreendedor assume o futuro. Diz assim, eu acredito que daqui a 10 anos o mundo vai ser assim. E porque o mundo vai ser assim, isto que eu estou a construir vai ser super relevante. Porque o mundo vai funcionar da forma como eu estou a imaginar. E é isso que as startups fazem, assumem o mundo futuro. E depois só tem dois outcomes possíveis. Ou acertas ou falhas. Se falhares, a empresa fecha. Se acertares, tens a probabilidade de criar uma empresa geracional. Uma empresa comum. E mesmo que falhe, depois pode tentar outra ideia também. Claro. Portanto, é Mas sempre que tens uma ideia, tens outra vez dois outcomes. Ou acertas ou não acertas. Né? Sim, E sim. portanto, eu acho que a inteligência artificial vem mudar a lógica de muitas coisas. Muitas coisas vão deixar de ser como nós fazíamos antes. Porque a inteligência artificial permite fazer coisas completamente diferentes. Ter abordagens completamente diferentes. Portanto, é preciso ter a capacidade para dar um passo atrás. Ver toda o whole picture e pensar, ok, eu acredito que o mundo vai ser assim e, portanto, esta solução vai ser relevante e é por isso que eu vou trabalhar nesta solução. Esta solução lá abaixo. E com a inteligência artificial as coisas tornam-se completamente diferentes. Pá. Sei lá, escrever textos, não é? Torna-se mais fácil. Pré-chat GPT, escrever textos, tinhas que escrever o texto. Sim. Ou ir copiar do Wikipedia. Pós-chat GPT. Mas como isso não é um pouco arriscado, por exemplo, digamos lá, agora, isto não é bem assim que vai funcionar, mas, por exemplo, pessoal que está a estudar, não é? Jovens como nós, que muitas vezes vamos ao chat GPT buscar informações, etc. E é assim que vamos nos chafando e tudo mais. Muitas vezes, se for o caso, eles acabam por não aprender tanto, se calhar, porque já temos estas ferramentas que nos dão as respostas, e depois não pode ser também prejudicial. Eu acho que isso, sim, é o que toda a gente pensa, né? Mas se calhar daria uma ideia um bocadinho diferente, que é todas as grandes ferramentas que nós inventamos trazem esse peso para a nossa sociedade e esse pensamento. Quando nós inventámos as calculadoras, os professores de matemática não queriam pôr as calculadoras nas salas de aula, porque as pessoas iam deixar de pensar e fazer contas em pé. Não é? O que é que nós fazemos hoje? Nós damos contas em pé na primária. E depois usamos calculadora, até usamos calculadoras científicas, que agora já tem calculadoras de programação. Também, sim. Exato. Portanto, já há calculadoras super, mega, hiper. Portanto, nós assumimos que aquilo é uma ferramenta. A inteligência artificial é uma ferramenta. Mais tarde ou mais cedo, nós vamos ter que assumir que aquilo é uma ferramenta. E toda a gente vai usar, inclusive nas escolas. Isso não significa que não tenhas que aprender determinadas bases. Não é? Só que o problema de aprender base e de aprender muitas coisas tem a ver com a evolução da humanidade. À medida que nós evoluímos, nós vamos descobrindo mais coisas. Sabemos cada vez mais. Eu acredito que o número de problemas no mundo é infinito. Como tal, Sim, sem problemas. o conhecimento é infinito. E por isso significa que à medida que nós vamos evoluindo no nosso conhecimento, vamos acumulando mais lastros de conhecimento. Se nós obrigarmos todos os jovens, quando querem passar pelo seu percurso escolar, a aprender todo o lastro daquilo que nós conhecemos, cada vez vai ser mais difícil. Vai chegar a uma altura que as pessoas têm que estudar até aos 80 anos para saberem tudo. Sim. Não é? Portanto, o que vai acabar por acontecer é que nós vamos perceber que há determinadas coisas que são de nicho, ou seja, se tu te quiseres especializar nesta área, tu vais aprender esses conhecimentos. Se não quiseres, usas o chat GPT. Sim. Okay? E portanto, o que vai acabar por acontecer é que nós vamos ter que retirar matéria. Nós temos demasiada matéria que não é necessária. Não é? E repetida às vezes também. Repetida, exatamente, que é para te obrigar a decorar. Não é? Nós temos uma mentalidade de educação de decoração, de decorar as coisas. Enquanto tens um chat GPT ao lado, no teu telemóvel, tu fazes qualquer pergunta e ele sabe a resposta, decorar torna-se menos importante. Não é? Portanto, nós temos que dar importância às outras skills que nós precisamos, que tem a ver com criatividade, tem a ver
saber com pensar fora da caixa, trabalhar em equipa, saber lidar com pessoas, né? Saber criar prioridades em projetos, saber executar projetos. Coisas que realmente interessam e não decorar coisas. Portanto, o que eu quero fazer é só mudar o nosso ensino. Vai mudar o ensino empresarial, vai mudar o ensino, vai mudar tudo. Mas acho que há muitas pessoas ainda que estão muito abrangentes nesse aspecto. Até porque alguns têm aquela ideia estereótipa de género, tipo, vão substituir pessoas, digamos assim. E vão. Pois. Mas faz parte. Sim, sim, sim. Eu lembro sempre falo de inteligência artificial, lembro de um cartoon, num jornal qualquer em inglês, na altura em que começaram a passar os primeiros cabos de eletricidade nas cidades. Começaram a fazer iluminação pública, de postes, com luzes, e passavam cabos. Mas agora parece óbvio, mas na altura foi uau, incrível. Então o cartoon no jornal era pessoas presas nos cabos de eletricidade, né, e a dizer isto é um perigo, estão a meter cabos em todo lado, vai toda a gente morrer eletrocutada. Exato, sim. Toda a gente vai morrer eletrocutada. Não é isso que acontece hoje, não é? Portanto, o medo humano é normal da coisa nova. Nós olhamos para a AI e dizemos que a AI vai substituir toda a gente. Não, a AI não vai substituir toda a gente, é mais uma ferramenta. E se substituir alguém, é porque deve ser um daqueles trabalhos que a gente não quer fazer. Eu não me importava que as AIs substituíssem os caixas de supermercado ou as pessoas que atendem nos restaurantes. E eventualmente vão ser AIs, vão ser robôs. Mas as pessoas que realmente quiserem servir à mesa, não há problema. Vai haver restaurantes que vai ter pessoas. E tu vais pagar mais pelas refeições porque estão ali pessoas a atender-te. Pois, sim, porque são mais caros do que uma marca, não é verdade? Exatamente. E, portanto, democratizar o acesso à alimentação, em qualquer altura, é bom. Significa que nós vamos ter restaurantes onde tu vais comer por 2 ou 3 euros. Vais comer por 1,5 €. Não é? Isso é bom. Sim. Isso não significa que não existem outros restaurantes onde pagas 30 euros para ser atendido por uma pessoa e teres um chefe a cozinhar o teu bife, todas essas coisas. Vais continuar a ter. Tal como hoje em dia, antigamente nós tínhamos, toda a gente andava de carroças. Não é? Temos cavalos e carroças. Depois vieram os carros. Quando os carros vieram, descobriram uma indústria gigante. Imaginas a quantidade de pessoas que faziam as rodas das carroças, as madeiras, a alimentação dos cavalos. Portanto, tinha que haver, não eram as bombas de gasolina, mas eram as estações de repouso, onde as pessoas tinham que parar para os cavalos comerem, descansarem, dormirem. Portanto, havia uma indústria à volta dos cavalos. Brutal. Tudo isso desapareceu. Passámos para os carros. Não é? Mas hoje em dia ainda temos cavalos. Sim. Se quiseres andar no cavalo, ainda tens. Tornou-se uma atividade recreativa. Não é? É um nice to have. Não é uma obrigatoriedade. Podes sempre apanhar um Uber. Mas se quiseres dar uma voltinha de cavalo num parque, provavelmente tens essa opção. E, portanto, é normal haver essas mudanças tecnológicas e nós termos medo. Mas a verdade é que, quando saiu a eletricidade, em 1900, nós éramos aqui menos de 1 bilhão de pessoas no planeta. Hoje somos quase 1 mil milhões de pessoas no planeta. Hoje somos quase 8 mil milhões. Continuamos a ter emprego para todos. Como é que isso é possível? Isso é uma boa pergunta. O AI vai ser exatamente a mesma coisa. Nós vamos ter, se calhar, ainda mais pessoas no planeta, eventualmente vamos chegar aos 10 mil milhões, ou não, ou ter menos, mas vamos ter emprego para todos. Vai ser sempre emprego para todos. Pois é, isso é só a mentalidade das pessoas é que sempre Trabalho está é acima bom. do medo. Os Sim. trabalhos mudam. E a surgem sempre novos trabalhos, não é? Também. Mas isso é normal, pá, isso está intrinsecamente dentro do ser humano. Imagina que tu estavas no tempo das cavernas e ias sair com o teu bando à caça e de repente ouvia um barulho nas folhas. Então, um barulho, parece que está ali um Eles animal. estavam logo. Pronto, há 2 tipos de pessoas. Um dizia assim, aquilo não é nada, é tranquilo, fica aqui, e depois afinal saiu um leão e comia. E outros diziam assim, não, se calhar isto é um leão, e fugia. Quem é que sobrevive? É o gajo que não fica. Os que eram muito corajosos ficaram lá e foram comidos pelos leões. E portanto, intrinsecamente, nós, humanos, temos receio. Nós fugimos. Nós queremos certificar-nos que nós vamos sobreviver. Continuação da nossa espécie. Portanto, nós temos medo do diferente. Barulho nas folhas, foge. Vem uma AI, foge. Eletricidade, foge. Nós queremos sempre fugir. Até que sentimos realmente os impactos. E quando hoje qualquer pessoa usa o Google e consegue encontrar uma resposta de qualquer coisa que precisa, a internet é boa ou é má? Dificilmente encontras pessoas hoje que dizem que é má. Não é? Toda a gente quer usar a internet. E o AI é sempre a mesma coisa. Então, nessa visão, por exemplo, como é que vê Portugal daqui a 10 anos? Portugal? Portugal especificamente. Portugal ou o mundo também pode ser, como preferir. Ok. O que eu vejo que está a acontecer cada vez mais é um fenómeno de... existe um conceito de um senhor chamado Ronald Coase, que inventou um conceito chamado Transaction Costs, que é, para cada transação económica que nós fazemos, existe um custo transacional.
E esse custo não é necessariamente a comissão que o banco cobra. Apesar de isso também ser um custo. O custo é fazer essa transação acontecer. Por exemplo, imagina que eu tenho batatas e tu queres comprar batatas. Para eu fazer uma transação contigo, eu tenho que te encontrar primeiro. Eu tenho um custo de procurar o meu cliente. Depois de te encontrar, tenho que mostrar as batatas e convencer que as batatas são boas. Mais tempo que eu perdi. Depois de convencer que as batatas são boas, tenho que dar um preço e vamos negociar. Depois de negociar, vamos negociar os termos de pagamento. Depois dos termos de pagamento, eu tenho que te entregar as batatas e tens que me entregar o dinheiro. Ou seja, existe uma data de custos até nós fazemos uma transação de venda de batatas. O que a tecnologia faz é baixar os custos transacionais. Quando nós estamos assim, a pessoa vende batatas, preciso vender mais batatas, como é que eu baixo os meus custos transacionais? Inventámos o mercado. O que é o mercado? Em vez de eu andar a bater à porta das pessoas a perguntar quem quer batatas, eu estou numa banca e as pessoas que querem batatas vêm ter comigo. Então já não tenho que procurar. O meu custo de transação baixou. Okay? A seguir nós inventámos, por exemplo, a Uber. A Uber também baixa os custos transacionais. Quando eu queria um táxi, eu tinha que ir procurar uma praça de táxis. Ou ver um táxi a passar a levantar o braço. Isso tem um custo para mim. Tenho que procurar, tenho que encontrar, tenho que levantar o braço. O que a Uber fez foi uma aplicação, carrega o botão e o carro aparece à minha frente. Baixou os custos transacionais. Ainda mais não tenho que ter dinheiro. Eu pago o cartão, né? Sim. Tenho a segurança das reviews do condutor. Portanto, toda a tecnologia traz redução de custos transacionais. Quando nós reduzimos os custos transacionais, podemos fazer com que as pessoas se foquem melhor naquilo que elas são muito boas e possam contratar externamente outras coisas. Então, por exemplo, antigamente o vendedor de batatas tinha que produzir o seu próprio estrume para alimentar as suas batatas. Como os custos transacionais estão a descer e fazer negócio é cada vez mais fácil, ele já não faz o seu próprio estrume, ele compra o outro. Como ele comprar o outro, significa que há outra pessoa que é especializada a fazer estrume. Ele é muito bom naquilo. Ele consegue fazer uma tonelada de estrume a 1/10 do preço do que o gajo das batatas consegue fazer, porque ele só faz aquilo. Ele torna-se muito bom naquilo. E se ele precisar de alguma coisa, ele provavelmente também não vai produzi-la. Vai comprar a alguém que ele precisa das outras, para meter no estrume. Vai comprar a outro que é muito bom a fazer as outras. Se nós extrapolarmos isto a toda a nossa economia, daqui a alguns anos, daqui a 10, o que vai acontecer é que nós vamos assistir a uma atomização de empresas. Em que cada vez mais as empresas vão se começar a partir em pequenos negócios de nicho. Por exemplo, conhece um site que é o Craigslist nos Estados Unidos, muito conhecido durante o .com. Basicamente é um classificado que tem tudo. Desde aluguer de casas, carros, pesca, qualquer coisa que tu imagines. Há uma imagem muito interessante em que mostra a homepage do Craigslist, com cada uma das categorias, e depois uma setinha a mostrar a startup que existe hoje que só faz aquilo. Isso é muito interessante. Estás a ver? Ou seja, transformaram o Craigslist, que era uma empresa gigante, que fazia aquilo tudo, e depois cada uma das categorias foi revolucionada por uma startup. Por exemplo, uma das que estava lá é contratar um chofer privado. Apareceu a Uber. Né? Arranjar uma casa para ficar, também é uma categoria. Aluguer de casas de férias. Airbnb. Né? Portanto, nós fomos atomizando cada uma das empresas. Hoje em dia, se uma grande empresa quer fazer alguma coisa muito específica, né? Se contratar fora, à partida, vai receber um melhor produto, né? Mais rápido, vai ficar mais bem feito e mais barato. Porquê? Porque as pessoas que estão de fora, que estão a ser contratadas, são donas da sua própria empresa. São donas do negócio, têm equity. E como têm equity, sentem aquilo como deles, como sentem como deles, fazem o extra mile. Tu nunca vais conseguir criar um negócio e ganhar um negócio numa área e ganhar a outra pessoa que está a fazer um negócio na mesma área e que adora aquela área. Porque para ele aquilo não é trabalho. Pois é. E quando não é trabalho, tu não consegues ganhar. Tu tens que navegar é a tua paixão. Qual é a área que eu adoro? Isto não torna-se uma obrigação. Torna-se uma obrigação. E quando torna-se uma obrigação, tu não consegues ganhar a quem faz por paixão. E portanto, neste mundo futuro, o que é que nós vamos ter? Vamos ter uma atomização da empresa. Onde as pessoas vão estar a fazer empresas e negócios na área que gostam. E eu tenho um desafio no Bitol, que já fiz várias vezes. Alguém que me diga uma área ou uma paixão, alguma coisa que eu gosto de fazer que não seja possível transformar num negócio. Até agora ninguém conseguiu. Qualquer coisa hoje em dia é possível transformar num negócio. Graças ao quê? Os custos de transação que nós baixamos. Nós agora temos novos canais de venda que antes não existiam. Por exemplo, um amigo meu que estava-me a falar e dizer: mas eu gosto de malabarismo. Como é que eu faço um negócio de malabarismo? Tantas formas de fazeres um negócio à volta de malabarismo. Para começar, se calhar devias ter um posicionamento nas redes sociais de alguém que percebe malabarismo e ensinar às pessoas sobre malabarismo. Depois podes fazer conteúdo, podes fazer um podcast em que falas, convidas pessoas, artistas de todo o mundo a falar sobre malabarismo. Se tiveres audiência, as marcas vão-te querer pagar para ter exposição da marca deles e conversão. Se tiveres mesmo muita audiência, podes criar o teu próprio merchandise, as tuas próprias bolas.
Epá, eu faço malabarismo tão bem, eu descobri aqui umas bolas novas, né, com umas cores e não sei o quê, isto é melhor para vocês aprenderem a fazer malabarismo. Podes fazer cursos online para as pessoas aprenderem a fazer malabarismo. É infindável. É só tu realmente teres paixão. As pessoas dizem, mas eu não gosto nada de programação, eu gosto de malabarismo. Então vai! Agora, não pode ser querer que as coisas te caiam no colo. Precisa de trabalho. Né? Mas as ferramentas estão lá. E cada vez mais vai haver mais ferramentas. E hoje em dia tu queres criar uma empresa versus criar uma empresa há 50 anos atrás. Era uma dor de cabeça. Sim, é mais complicado. Como é que eu faço isso? Não sei, não havia, mas como é que eu faço qualquer coisa? Era difícil encontrar alguém. Hoje em dia tens ferramentas para tudo. Queres fazer um site? Tens no Tool, faz um site em horas ou minutos. Depende se tiveres o copy feito. Queres fazer imagem? Vai um AI e faz as imagens. Queres fazer copy? Não, o AI faz copy. Queres fazer pagamentos? Tens ali um Stripe, integras aquilo no instante e está a funcionar. Ou seja, tens uma data de ferramentas que são como as pecinhas, são a atomização de todo o nosso tecido empresarial. E tu podes ir buscar esses vários átomos, que são as várias empresas que fazem serviços, juntar aquilo tudo e criar um serviço novo. E sempre que tu venderes esse serviço, o dinheiro vai para ti. Portanto, o que eu vejo o futuro do mundo? Atomização de empresas, vamos ter mais empresas que as empresas que temos hoje. As pessoas vão estar a fazer negócios em áreas que têm mais paixão, vão estar a fazer menos coisas burocráticas e chatas, porque isso vamos passar para os nossos robôs e AIs, etc. E vão estar a fazer mais coisas com alto valor acrescentado. Vai haver mais negócios, vai haver mais riqueza. É uma boa visão, por acaso. Só essa parte da paixão é que eu não sei bem. Ainda não sei bem se vai acontecer. Porque, claro, pelo menos eu falo por mim e por outras pessoas, não é? Que nós temos sempre aquele risco de que nós gostamos muito de uma coisa, por exemplo, mas depois há sempre o risco de, como estavas a dizer, de não sabermos se pode ou não ser realizável, não é? Então vamos para a parte mais segura, digamos assim, pelo menos numa fase inicial. Faz mal. O que vai acontecer é que tu vais começar a ter mais ferramentas que te ajudam a dar o passo, a dar-te essa segurança do receio que tu tens. Estás a ver? Tu tens receio de criar uma empresa. Criar uma empresa? Como é que eu vou gerir a empresa? Há burocracia, há impostos que eu tenho que pagar. Como é que eu sei o que eu tenho que pagar? Vão aparecer produtos que te vão ajudar a fazer isso. A seguir, então como é que eu vou vender? Vão aparecer produtos também que te vão ajudar a vender. E às vezes tu vais ter que focar em coisas que são o que tu realmente gostas e percebes que consegues ligar as peças todas e começas a dizer, pá, é óbvio que eu vou fazer isto. E mais, vais fazer isto enquanto estás naquele trabalho seguro. Enquanto aquela empresa está-te a pagar um salário, sais às 6 da tarde, metes as crianças na cama, dás banho, jantar, etc. A partir das 10 da noite tens muito tempo para fazer a tua empresa. Vais fazendo a tua empresa, vais ganhando tração, vais começando a ter vendas até que dizes um dia, pá, acho que está na altura de sair e ir fazer o que eu realmente gosto. Eu compreendo o que tu estás a dizer, nós não saímos da universidade e tiramos de cabeça para fazer o que gostamos. Há um percurso que nós temos que passar, há coisas que nós temos que aprender, até para aumentar as nossas possibilidades de sucesso. Eu falo muito de pessoas que querem criar startups jovens, querem criar startups. Em vez de ir logo criar a startup, a minha sugestão é saber, vai trabalhar com alguém que está a criar uma startup e que já não é a sua primeira startup. Vai trabalhar com uma pessoa de 30, 40, 50 anos, que já passou por várias empresas e que está à procura de pessoas com garra, com paixão. O que é difícil de encontrar para as startups é pessoas. O que é incrível, muitas vezes eu ouço as pessoas é difícil encontrar uma coisa. Não, a dificuldade das startups é encontrar pessoas com garra, com aquele sentimento de ownership. Porque se tu fores para uma empresa, como empregado, e te comportares como o dono da empresa, é só uma questão de tempo até te tornares um dono da empresa. Depois já vais com aquela mentalidade. E as pessoas com quem tu estás a trabalhar sentem isso. E se tu vais com um founder muito experiente, e és super jovem, não tens experiência nenhuma, mas tens uma garra, uma vontade, uma capacidade de querer aprender e de querer fazer, eu garanto que vais crescer muito nessa empresa. Inclusive de cargos. Ainda que isso não seja importante para passar para a fase inicial. Mas porquê? Porque o founder precisa dessas pessoas à volta deles. Os founders vão criar coisas que vão revolucionar o mundo. Com ideias diferentes de como é que a sociedade vai funcionar. É super difícil de fazer. A maior parte falha. E portanto eles precisam de pessoas à volta que estão dispostas a ir o extra mile por ti, estar lá contigo. Até às tantas da manhã fazer um business plan porque há uma reunião com investidores às 9 da manhã do dia a seguir. E não pessoas que vão lá picar o ponto e vão para lá. Pois sim, que não estão lá, só estão lá para receber dinheiro e vão. Se não picar o ponto, podem ir para as consultoras. Das startups, a gente quer malta com pica. Malta que quer realmente mudar o mundo. E depois de trabalhares 2, 3, 4, 5 anos numa startup assim, se calhar saltas para outra startup. Mais um pouco, e até há um dia que tu dizes assim, estou pronto. Epá, estou aqui a sentir-me aqui uma ideia, ou... Porque
Porque se tu, sendo empreendedor e estás a funcionar como dono de uma empresa, não que a empresa não seja tua, mas tipo, estás sempre a ter ideias e identificar oportunidades. Sim, se o nosso ambiente à volta também já for do que nós queremos, também facilita imenso. E acessamente tu és a média das 5 pessoas com quem tu te dás mais. Exato. Se fores para uma grande corporate e fores estudar com pessoas que se preocupam mais com a política interna da empresa do que realmente em pensar no mercado e produtos inovadores, vais acabar por ser uma pessoa que se preocupa com a política da empresa. Se fores junto de founders, vais te preocupar com outras coisas. Não é? E, portanto, as pessoas com quem tu te rodeias é muito importante. E agora uma pergunta. O Movimento Júnior já tem cerca de 1 milhão de euros, mais ou menos. Você investiria numa, por exemplo? O que é que significa 1 milhão de euros? Não, o próprio movimento já, ou seja, já alcança a nível, mas só a nível nacional, de Portugal, sim, de faturação, em 1 milhão de euros. Do seu ponto de vista, como também empreendedor, investiria numa? O problema, se eu não estou enganado, é que as junior empresas são non-profit. Sim. Pois, eu sou investidor, eu quero ter profit. Exato, faz sentido. Sim, sim. Pronto, não é bem verdade. Nós temos vários projetos na Licip Way em que não procuramos lucro. No caso da Angels Way, do Bitalk, não estamos a procurar ganhar dinheiro aí, do contrário, gastamos muito dinheiro. Portanto, dado uma empresa com um produto específico, num problema específico que eu precisasse resolver, por exemplo, na nossa comunidade, ou que eu achasse que fosse importante no mercado português, sim, sem dúvida que investir. Isso não me interessa. Interessa-me as pessoas que estão lá atrás, qual é a visão delas, o que é que as pessoas querem atingir, o que é que querem mudar no mundo. Porque nós quando fazemos estes trabalhos de investimento, né, quando estamos a investir em empresas, não é só um investimento financeiro, nós procuramos investir em coisas nas quais nós acreditamos e queremos estar envolvidos. É uma das razões que nós na Licip Way nunca investimos em nada na área, por exemplo, de pets, de animais de estimação. Ninguém de nós tem animais de estimação. Existem muitos produtos muito interessantes no mercado para animais de estimação, para cães, para gatos. Sim. E empresas muito fixes, empresas com quem até já foi dos empreendedores, se tiverem alguém sabem quem são, que são, acho, negócios espetaculares. E em termos financeiros, eu deveria ter investido. Mas nós decidimos não investir. Porquê? Porque para nós não é o impacto que nós queremos ter no mundo. Eu acho que ainda temos tantos problemas para resolver, junto de seres humanos, etc. Ainda não estou para resolver os problemas dos cães. Ainda não é a minha prioridade. E portanto eu quero me focar naquilo que realmente me dá valor a mim, que eu levanto-me de manhã e penso, vamos lá resolver este problema. Temos estes problemas para resolver. É problemas que me são relevantes. E portanto, se um júnior empresa estiver a abordar um problema que me é muito relevante, é uma diferença da júnior empresa se é non-profit, não interessa nada. Eu quero apoiar. Acha que as juniores empresas podem ser vistas como startups? Eu acho que as júnior empresas são quase um estágio de startups. Porque uma startup tem uma lógica financeira. O facto de uma junior empresa ser uma non-profit, eu percebo porquê, da forma do contexto em que está enquadrado, mas faz com que as prioridades sejam um bocadinho diferentes. Eu acho que é uma experiência espetacular para a seguir tu realmente poderes ir para o mercado de trabalho. E acho que toda a iniciativa das junior empresas é de louvar e mais coisas devia haver, mais universidades deviam ter mais empresas. E mais empresas do tecido empresarial deviam colaborar com as juniores empresas. Que é um problema, né? Receio, são jovens, não sabem bem o que estão a fazer, mas estão a trabalhar muitas vezes com tecnologia de ponta, com ideias de ponta, com ideias que seriam muito úteis para essas empresas. E portanto, eu acho que devia haver mais colaboração e acho que isso prepara os jovens para realmente irem para o mercado de trabalho mais do que o que preparam os exames. Sem dúvida. Isso eu concordo, sim, sem dúvida. Por isso, se preparam melhor, temos que fazer mais. E agora, como última pergunta, eu tenho: com quem é que gostaria de acertar contas? Ou seja, alguém que já tenha-se metido no seu caminho e tenha havido algum... Como é que eu ia te explicar isto? Que você... Ou seja, por exemplo, algum colega seu dizia, digamos assim, não vai chegar, etc, longe, pronto. E depois você agora, não é, onde está, queria acertar contas, vês? Tu falavas disto de mim, mas afinal... Eu tenho dificuldade em identificar uma pessoa assim porque eu ignoro. Há pessoas que eu respeito, que são pessoas que me são próximas, e a opinião delas para mim é relevante. Portanto, eu ouço a opinião, penso sobre ela, é realmente importante. Há outras pessoas que a opinião é um bocado irrelevante. Aliás, não é um bocado, é completamente irrelevante. I don't care. Porque a maior parte das vezes as pessoas quando falam não têm o teu contexto. Quando elas estão falando, realmente estão a falar mais delas próprias do que de ti. Portanto, se alguém disser assim, eu acho que tu por esse caminho não vais chegar longe, o que ela está a dizer é o caminho que eu escolhi não vou chegar longe.
Portanto, como tal, eu vou dizer que os outros também não vão chegar. É mais uma demonstração do que é que a pessoa é do que o que é que tu és. E, portanto, eu ignoro. Mas se eu tivesse de acertar contas com alguém, com quem eu gostaria de acertar contas é com a nossa classe política. E com as pessoas que geriram o nosso país e que estiveram à frente dos negócios e das empresas e das entidades todas do nosso país. Porque se há alguém que é culpado do país estarmos com os problemas que temos, são essas pessoas. Portanto, quando eu ouço a conversa dos jovens que estão perdidos, só querem estar no TikTok e no ChatGPT, digo, calma lá. Olha para ti primeiro. Se os jovens estão perdidos e estão no ChatGPT, foi porque vocês não organizaram uma sociedade como deve ser para os jovens crescerem para aquilo que vocês acham que devia ser. Ainda que eu acho que eles estão só simplesmente enganados. Sim. Todas as gerações acham que a geração a seguir está perdida. A geração a seguir pensa de forma diferente. Lá está o status quo que estávamos a falar. Pensamos de forma diferente. Qual é a malta no TikTok? E qual é a malta a usar o ChatGPT? E qual é a malta a estar sempre no telemóvel? Pois. Sim. Isso é verdade. Faz parte da evolução. Mas não devíamos passar tanto tempo ao telemóvel. Concordo. Devíamos fazer coisas ordens. Concordo, sem dúvida. Mas não é 8 ou 80. Sim, uma coisa não invalida a outra. Portanto, eu gostaria de acertar contas com esses senhores que tiveram a governar este país. E que fizeram falhas óbvias. Coisas claras. Nós não temos uma estratégia para o nosso país. Porquê? O que é que eles estão a fazer? O que é que eles estão a pensar? Eu, quando tenho uma empresa, se eu tivesse uma empresa como o Estado português, já estava fechado. Porque nós gastamos mais do que nós produzimos. Neste caso, o que faturamos. Que são os impostos. O Estado fatura o quê? Impostos. É receita. Portanto, tem receita e tem custos. Os nossos custos são superiores à nossa receita. Portanto, a não se queixar das startups que levantam milhões de euros e estão sempre a queimar dinheiro. Os países estão sempre a queimar dinheiro. Sim. Não é? Estão sempre a ir buscar mais dinheiro, mais empréstimos. A nossa dívida está sempre a aumentar. Vão ser enterrando cada vez mais. E o que é que nós fazemos? E nós olhamos para isso, imagina que isso é uma empresa, e o que é que fazemos? Malta, sentamos todos numa mesa e, pessoal, isto tem que mudar. Ou aumentamos os preços do nosso produto, e acho que aumentar impostos em Portugal não é propriamente algo que o pessoal aceite, então temos que reduzir os custos. Não é? E se nós não reduzimos os custos e tivermos mais receita que custos, estamos a caminhar para o abismo. E o que eu vejo na nossa classe política é: qual é a solução? Não há ninguém com uma solução. É só blá blá blá, aeroporto, não sei o quê, o logotipo, o programa, é só conversa de treta. Era o tipo de pessoas que, se estivessem numa empresa que eu tivesse a gerir, estavam todos despedidos. Porque eu não preciso de empatas, eu preciso de pessoas para andar para a frente, com visão, com execução. Não é? Sim. Se calhar fui longe mais. Não, mas eu gostava concordo. de acertar a conta. Sim, eu concordo com isso. Porque nós agora é que vamos ter que corrigir o problema. Pois. Nós, agora, os jovens, vamos ter que ir para a frente das instituições, ir para a frente das entidades, mudar o barco, que agora é um Titanic. Né? Vamos ter que virar o barco, de um bom leme, todos juntos, conseguir virar o barco para irmos na direção certa. Sim. E o problema é que nós queremos virar o barco, queremos ir para o volante. Mas depois eles não deixam. Estão lá os velhos no volante, não largam o volante. Não, o volante é meu. Não, mas deixem-nos tentar. Não, eu sei o que é que eu estou a fazer, vocês não sabem, vocês não têm experiência. Tu estás aí há tanto tempo, só fazes asneira. Deixa ao menos. O que é o pior que pode acontecer? Sim, o que já fazem não é, de certeza. Não é? Então, deixem mais jovens entrar na política, deixem mais pessoas participar. Vamos mudar os nossos modelos de participação democrática. Não faz sentido nós sermos chamados a cada 4 anos para darmos uma opinião sobre um programa que eles nem querem saber. É um programa, o programa muda, a vida muda. Mas claro. E depois, por acaso, não é cumprido. Exatamente, porque mudou, o contexto mudou. Isso é normal, nas startups também muda. Quando um empreendedor quer fazer uma mudança muito agressiva na direção da empresa, pode fazê-lo, mas consulta os seus sócios, consulta os investidores, os outros fundadores, para tomar uma decisão em conjunto. Nós não, nós damos uma carta branca durante 4 anos. E a única coisa que eles estão interessados durante 4 anos é em fazer o mínimo necessário para daqui a 4 anos que serem eleitos outra vez. Não é? E não é isso que nós queremos, nós não temos incentivos alinhados. Nós não queremos isso. Nós queremos o país andar para a frente, nós queremos melhores salários, melhor qualidade de vida, economia mais competitiva, mais oportunidades, mais indústria, mais tecnologia. Não é? Não temos incentivos alinhados. Por isso é que depois muita gente acaba por emigrar e etc. E eles depois dizem, há tanta imigração, então não fazem nada, querem o quê? Vamos ficar aqui? A imigração é um gasto de graças para o país, quer dizer, nós andamos a gastar dinheiro na educação das pessoas, para as pessoas depois irem trabalhar lá para fora, fazerem valor lá fora, criarem valor noutros países, pagarem impostos noutro sítio, darem emprego a outras pessoas que não é cá em Portugal. Né? E, portanto, esses que precisavam de um acerto de contas, de um abanão, e acho que já há muitos movimentos de jovens, há muitas coisas novas a acontecer. Sou completamente supportive a 100% de todas essas iniciativas. Temos que andar para a frente. Temos que encontrar uma estratégia para o país.
E o AI é uma oportunidade. Sim, pelo menos vai ajudar bastante. Ninguém fala disso. Uma oportunidade do caráter do nosso país para nós tornarmos um polo incrível nesta área. Nós temos talento espetacular, temos condições de vida espetaculares. Os estrangeiros querem vir para cá, querem investir cá, querem viver cá. Temos um contexto nos inseridos na Europa, de acesso ao mercado europeu. Estamos num contexto espetacular para conseguirmos criar aqui um polo de inovação, de crescimento. Não digo a próxima Silicon Valley, não é isso. É encontrarmos uma indústria onde nós realmente agregamos valor e conseguimos agregar um bocadinho mais valor para além da margem de lucro. Acho que os nossos empresários, nós temos um problema nos nossos empresários que é, nós fazemos um produto mesmo, fazemos este microfone. O microfone custou 50 euros. Quanto é que a gente vai vender este microfone? Uma margem de lucro de 30% ou 40%. No máximo vendemos isto a 100 euros. Temos 50 euros de lucro. Mas estamos a pensar mal. Não é isso que nós devemos estar a pensar. O que eu tenho que estar a pensar é o que o microfone para o podcast acerto de contas, o quão relevante é? É relevante. Se estariam dispostos a pagar talvez 300 ou 400 euros por um microfone. Então, mas isto só me custou 50 euros, não interessa. O que interessa é o valor percepcionado do cliente. E o problema da nossa economia é que nós não temos margens de lucro. Produzi esta cadeira, então vou pôr 20% de lucro. Né? Então vou vender os meus custos mais 20%. Não! Tens de criar marcas fortes que conseguem agregar valor. Quanto é que custa uma mala da Louis Vuitton? Quanto é que custa fazer? 2.000, 3.000. Fazer não sei, mas para aí 2.000, 3.000. Fazer deve custar para aí 50 euros. Se tanto. Não é? Sim. Porquê que custa isso? Por causa da marca que tem, o valor agregado que tem. Traz-te um produto único. Ou seja, eles conseguiram posicionar as suas empresas, nesse caso esta marca, conseguiram posicioná-la para ir buscar mais valor. Eu não estou a dizer que temos que criar marcas de luxo. Sim. Às vezes são coisas muito simples, como percebemos quanto valor acrescentado é que este produto é. Às vezes produtos de startups a serem vendidos 20 euros por mês. Mas o problema que resolvem é tão grande que o gajo que compra aquilo não está disposto a pagar 200. Ou às vezes criar uma necessidade ao próprio cliente, por exemplo, também. Okay? Às vezes não pode ser. Por exemplo, Não traz o problema certo. Sim, por exemplo, houve um professor meu, por acaso, nunca mais me esqueci, que ele contou uma história que foi, ou seja, uma pessoa estava a apresentar, não é, uma ideia, e depois queria dar o papel, não é? Por exemplo, eu estava a apresentar a ideia, não é? E dei-lhe um papel e você precisava de escrever. Não tinha caneta e ficou de género. Então, mas como é que eu assino o papel, não é? Ou seja, o que é que faltava? A caneta e ele é que a tinha. Okay. Tipo, essa... Criar a necessidade do mercado. Sim, exato. Sim. Lá está. Existem montes de técnicas interessantes, mas nós focamos em muito pouco valor acrescentado. Temos que crescer a nossa economia. E eu acho que a tecnologia permite isso. Com a inteligência artificial nós conseguimos ganhar competitividade na nossa economia e nas nossas empresas. É preciso não termos aqueles a extravarem. Ou então eles conseguirem tomar... Porque, repara, também um problema da classe política, sabes que no Digital nós também já trouxemos algumas pessoas dessa área, e, portanto, eu percebo os desafios. São pessoas inteligentes e pessoas que têm ideias. E às vezes é difícil meter a máquina do Estado a funcionar para realmente mudar alguma coisa. Porque aquilo também já é um acumular, não é? O Titanic vai estar, não é? Literalmente o Titanic se vai afundar. E portanto é difícil mudar a máquina. E eu percebo isso. Mas tem de continuar a existir. Temos que mudar então essas pessoas, temos que mudar a mentalidade dessas pessoas que não nos deixam mudar os processos. Temos que mudar os processos. Somos o Titanic, vamos para o abismo. E não queremos, nós queremos viver melhor, mas não queremos sair do país. Eu fui viver para a China, eu queria voltar para Portugal. Sim, nós aqui temos tudo bom, portanto. Gastronomia, tempo, clima, pois. Exato. Na China, falando da China, a China são explorados. O salário mínimo da China é superior ao nosso. O salário médio, as pessoas ganham muito mais. Um engenheiro júnior na China ganha mais do que ganha um engenheiro em Portugal. E eles é que são os exploradores. Não, só que eles criam produtos de valor acrescentado. Eles têm margens para isso, eles têm margem para pagar esses salários. Nós precisamos pagar bem às pessoas. Para as pessoas se sentirem confortáveis, não é pagar bem para tu acumulares riqueza, até porque eu não acredito que nunca ninguém ficou rico com salário. As pessoas ficam ricas com equity. Sim. Mas tu tens que ter um salário que te pague a tua vida, para tu estás confortável, para tu teres liberdade e espaço mental para pensares noutras coisas. Sim, porque se estiveres sempre a pensar a contar aos tostões, não é? Não tens nada. Isso depois até é mau para o trabalho. Completamente, porque não és produtivo. Pensa assim, uma pessoa saudável tem 1000 coisas na cabeça, pensa em 1000 coisas. Uma pessoa doente só pensa numa. Quer ficar bom. É a mesma coisa com o salário. Uma pessoa que não tem dinheiro suficiente para viver está sempre a pensar como é que vai resolver esse problema. Não tem tempo para pensar em si, não tem tempo para pensar no futuro. Onde é que eu quero estar daqui a 5 anos? O que é que eu tenho que fazer?
Onde é que eu posso obter experiência? Onde é que eu me posso formar? Qual o tempo para isso? Ele nem sabe como é que vai pagar a conta do Pingo Doce nesse mês. Essa prioridade é number one. Portanto, enquanto nós não resolvemos esses problemas da nossa população, as pessoas não vão ter liberdade mental para crescer. E vão aos cursos de formação profissional nos centros de emprego só para picar o ponto. Porque o que eles realmente querem é encontrar um trabalho que lhes pague um salário, para que eles possam comprar as coisas para a família e para eles poderem ter uma boa vida. Portanto, se nós focarmos nisso e a resolver essa parte, ajudarmos o tecido empresarial e a economia portuguesa a crescer, a chegarmos a esse patamar, nós a seguir vamos ver um boom. Isso é uma rampa de lançamento. Assim que a nossa população conseguir chegar a esse nível, nós vamos ver um crescimento brutal e aí vamos ter uma atualização de empresas espetacular, vamos exportar, vamos crescer a riqueza e vamos ver mais felizes. Olha, obrigada, Tochas, por teres estado aqui presente e por teres tido a disponibilidade também. E... Posso só fazer já agora para quem quiser Sim, seguir? claro. Nas redes sociais, o meu handle é TheRealTocha. Portanto, em qualquer rede social, seja TikTok, Instagram, Twitter, whatever, X, agora LinkedIn, etc. Portanto, quem quiser seguir à vontade. Também temos um podcast, né? Que é o Bitalk. Quem quiser conhecer é o bitalk.pt. Na Angels Way ainda estamos a aceitar algumas pessoas. Já estamos praticamente full, mas ainda podemos aceitar algumas pessoas. Portanto, alguém se tiver interesse, nos contar. E qualquer pessoa que esteja a criar uma empresa e esteja naquela fase de será que eu estou pronto para falar com investidores ou não, tenho receio, é connosco que deve falar. Portanto, eu gosto de falar com os empreendedores mesmo só para ajudar, mesmo que não seja para investir, mas para nos conhecermos, para dar algumas dicas, para trocarmos umas ideias, para eu também crescer, eu gosto disso, né? Gosto de ouvir ideias novas de pessoas. Sim, também é bom. E portanto estejam à vontade para me contactar em qualquer rede. E uma curiosidade, o seu nome é mesmo Tochas? Tocha. Sim, Tocha. Só Tocha, sim. O primeiro é... Ok. Só que podia ser um apelido ou assim, então... Não. Ok. Pronto. E termina assim mais um episódio do podcast Acerto de Contas e vimos no próximo episódio.